A Deus. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que o acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O que dizer de um apóstolo como São Paulo, quando ele mesmo dá o seu próprio testemunho? No mundo secular, acreditar em coisas eternas, em coisas religiosas, parece ser uma perda de tempo, um atraso, uma alienação. Por quê? Não aceitando o Deus vivo, buscam um Deus que eles possam adorar ou sustentar. E o Deus se chama ciência. Então é quem tem mais conhecimento, quem tem mais sabedoria das coisas, quem domina as técnicas, quem domina, né, a conversa, quem convence mais, e assim por diante. E até mesmo professores, pessoas bem estudadas, que se dizem conhecidas das ciências, têm uma dificuldade com a fé. Não é todos. Agora vocês imaginam esse homem que era extremamente religioso. Ele mesmo diz, no conhecimento da lei, ele sabia tudo da lei de Deus, todos os mandamentos, todas as prescrições, e vivia isso de uma forma radical, vamos dizer assim. Conhecedor de outras línguas, ele conhecia bem o grego, ele foi estudar na Grécia, ele conhecia o mundo ao seu redor, era um cara que tinha tudo para ser um grande mestre da religião judaica. E justamente essa segurança que Paulo tinha, que também é representada pelo cavalo a qual ele andava, porque o soldado, ele tem que ter, ele busca, né, os quartéis buscam ter bons cavalos para poder, né, na batalha ter velocidade,
fazer manobras de guerra, tudo. E Paulo tinha todo esse treinamento com o seu cavalinho. E ele punha muita segurança no seu cavalo. E aí vocês vão entender o porquê caiu do cavalo. Porque muitos põem a sua confiança e tudo mais. Não que essas coisas não tenham valor. Elas têm o seu valor, que não existe, porque para ter o domínio é preciso ter alguém que ele se faça dominar. Paulo tinha tudo para ser um grande religioso, um grande homem da lei, e que, pelo conhecimento que ele tinha, esse Jesus, esse Messias que tinha surgido, esse povo que estava seguindo esse Messias, que nem ele aceitava ser como verdadeiro Messias, então ele começa a perseguir os cristãos, porque Cristo já tinha sido crucificado, já tinha sepultado, tinha ressuscitado e tinha subido aos céus, e os apóstolos foram anunciar a boa nova, como o evangelho que nós ouvimos. E ele sai em perseguição dos cristãos. Olha que interessante. Quando ele é envolvido por aquela luz e que ele cai por terra, ouvindo aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Eu estou perseguindo os cristãos, vamos dizer assim. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Portanto, toda pessoa que crê em Deus, que crê em Jesus, que caminha na sua fé, que vive a sua fé e que é perseguido, é o próprio Jesus que é perseguido. E Paulo, depois de ouvir a voz do Senhor, pergunta: o que queres de mim? Porque naquele momento Paulo se rendeu. Ele já sabia muita coisa de Jesus, com certeza. Ele não era uma pessoa mal informada. Ele sabia de tudo que já tinha acontecido, sabia de tudo que Jesus já tinha realizado, ele já tinha conhecimento dessas coisas. Mas como ele era rigoroso na lei, ele não concordava com muitas coisas. Então, era considerado como que os cristãos eram, porque ia tirar a pureza do judaísmo. E quando ele escuta a voz do Senhor, ele se rende. O que queres que eu faça? E Jesus manda ele para Damasco, e lá chama Ananias para ir cuidar de Paulo. Veja, Deus não mandou um anjo para cuidar de Paulo, Deus não mandou, ele mesmo, mas ele mandou para os membros da igreja cuidarem dele. E lá que ele recebe de Ananias a oração, é curado da sua cegueira, porque Paulo precisava enxergar de novo, porque o modo que ele enxergava era aquele modo zeloso do judaísmo. Ele precisava conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, para ter uma visão nova. Então essa cegueira de Paulo, ela é simbólica no sentido de que Paulo, dali para diante, ele tinha que enxergar com novos olhos. Uma vez que ele foi derrubado do seu cavalo, da sua segurança, da sua firmeza, agora ele passa a enxergar de um modo diferente. E ele não faz rodeios para contar para a comunidade quem ele era, o que aconteceu com ele e o que ele é hoje. Se puderem, leiam as cartas de São Paulo. Vou começar pelos Atos dos Apóstolos, mas leiam as cartas deles, para vocês verem como que esse homem foi sendo moldado por Deus, trabalhado por Deus constantemente. Ele teve uma conversão rápida, vamos dizer assim, porque faltou só Deus dar um toque nele, porque ele já conhecia a lei, conhecia tudo do judaísmo, e precisava que ele, com esse conhecimento,
fizesse o anúncio do evangelho a todas as nações. É possível alguém da ciência se converter a Deus? Sim, é possível. Para Deus nada é impossível. Vamos lembrar essa frase? Para Deus nada é impossível. Então, olhando para a figura desse apóstolo, que é muito significativo para toda a igreja, tanto que quando o Papa vai dar a bênção Urbe et Orbe, quer dizer, para a cidade e para o mundo, ele invoca o nome de Pedro e de Paulo. As duas colunas da igreja, assim chamadas, porque Pedro é a coluna dos mandamentos, a coluna da fé, e Paulo é a coluna da carismática da igreja. Tanto que nas suas cartas que ele vai falar dos dons, dos carismas, e na comunidade de Corinto é onde mais os dons carismáticos vão aparecer. E por isso que ele, Deus o quis, que ele fosse apóstolo das nações. Tanto que, no decorrer dos acontecimentos depois, Paulo vai pregar para os pagãos, enquanto Pedro vai pregar para os judeus. E assim ele faz as suas 3 viagens, ou 4 viagens, se eu não me engano, visitando as comunidades, pregando o evangelho e cuidando da comunidade que nascia. Quantos problemas surgiram nas comunidades primeiras? Quantas interpretações tiveram de Jesus? Quanta coisa errada fizeram? E ele, com quanta paciência, foi corrigindo um por um, foi pessoalmente falar com eles, dizer, não é essa fé que vocês receberam, não é dessa maneira que vocês devem se comportar como filhos de Deus. Paulo foi elucidando e fundamentando a fé em Cristo Jesus. Por isso que ele é tido como o apóstolo das nações, aquele que anunciou o evangelho integralmente. Como ele tinha o conhecimento da lei e a observância integral da lei, também tinha o conhecimento do evangelho e a observância integral do evangelho de Cristo. Por isso, as palavras de Paulo são palavras seguras para todos nós, e podemos ouvi-las e segui-las. Até mesmo, ele tem momentos que ele fala assim, não eu estou dizendo isso, mas não sou isso que está dizendo, né? É Deus que mandou dizer isso daqui. Para deixar bem firme que a palavra não é dele, a palavra é de Cristo Jesus. E veja o que Ananias diz. Falarás tudo o que você viu e ouviu dele. Paulo fala que ele foi instruído, não foi instruído por homem algum. Ele foi cuidado por Ananias, foi acolhido pelos discípulos, depois pela comunidade toda dos cristãos. E ele entrou na rotina, vamos dizer assim, da igreja, na caminhada da igreja, da comunidade daquela época, e conversou com os apóstolos, esteve lá presente. E foi decidido num concílio lá que ele ia pregar para os pagãos e que Pedro ia pregar para os judeus. E assim Paulo foi anunciando. E Pedro foi atrás de Paulo, confirmando tudo o que Paulo fez. E nós estamos nessa grande cidade que se chama São Paulo também, dedicada a ele por causa da fundação da primeira vila que teve aqui nessa cidade no dia 25 de janeiro. Por isso aqui nós moramos. Por isso aqui vive essa multidão tão grande de gente, de todos os lugares. Como que uma Roma até, né? Porque Roma era o centro do mundo na época, e nela havia povos de todas as nações, porque o Império Romano trazia escravos, ou vinham pessoas fazer negócios. E São Paulo é uma grande cidade, onde envolve outras nações, outras culturas, povos de outros estados do Brasil, que aqui se concentram e formam essa grande população, um misto de culturas de várias regiões e de vários países. Uma cidade com grandes desafios políticos, religiosos e sociais. Mas que, para nós cristãos que aqui moramos, que aqui vivemos, o que devemos ser para essa cidade? Devemos ser como São Paulo, fiel a Deus e obediente a Cristo Jesus. E nesta cidade, neste lugar, viver o Evangelho
com toda a sua força, com toda a sua, com toda a sua integridade, e brilhar nessa cidade, como filhos e filhas de Deus, para que aqueles que ainda não conhecem a Deus, venham a conhecê-lo. E para aqueles que conhecem a Deus, mas ainda vivem nas trevas ou na mornidão, se desperte para uma fé mais viva, mais comprometida e mais voltada para o semelhante. Essa cidade precisa de muita luz e de luz divina. E os únicos que podem comunicar essa luz de uma forma bem humana e bem presente somos nós cristãos que aqui moramos. Por isso, eu quero hoje dizer a vocês que essa cidade é um campo grande de evangelização, aonde nós precisamos conhecer bem quem é Jesus e conhecer bem quem é o povo que aqui vive. E conhecendo os dois lados, poder assim anunciar, dentro do conhecimento das pessoas, levar Jesus, iluminá-lo com a sua vida e com o seu testemunho de salvação. Pois foi Ele quem nos incumbiu, junto com os apóstolos, de anunciar a todas as nações. Foi Ele, Jesus, quem fez esse envio. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. O Evangelho, gente, é de salvação e não de condenação. Vocês prestam atenção? O Evangelho anunciado é para salvar as pessoas e não para condená-las. Mas quem o rejeita, já está condenado. Porque a única salvação que ele tinha para a sua vida, ele rejeitou. Portanto, não tem como salvá-lo. É esse o anúncio que o Senhor quer que nós façamos. Por isso, coragem, permanecemos firmes na fé e aprendamos com São Paulo a viver, a proclamar e anunciar a boa nova da salvação. A Ele, Deus, seja dada a honra